Olá, gente querida, graça e paz, povo bonito, povo de Deus. Que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. Muito obrigado por estar aqui comigo, aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e também na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Uma página muito bem alimentada pela minha esposa, Dona Vilma. No Facebook, todos os dias, tem lindas mensagens de reflexão. Meu bem não está comigo hoje aqui, né? A Vilma está lá em Rolim de Moura, estou aqui em Tarilândia. Falei para vocês, uma cidade pequenininha, nós estamos aqui trabalhando, né? Aqui em Tarilândia, é distrito da cidade de Jaru, aqui no estado de Rondônia. Gente, o nosso apelo continua. A nossa missão aqui no YouTube é chegar a 1000 inscritos. Basta aí, né? 1000 vai estar bom. Seremos 1000 anjos missionários pregadores da palavra de Deus e você está sendo convidado também para se inscrever se ainda não se inscreveu. E colocar também o sininho de notificação para receber aí a notificação sempre que a gente postar alguma coisa nova, tá bom? Então se você já se inscreveu, muito obrigado, eu conto com vocês. Em minhas mãos, a velha amiga companheira de sempre, né? Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho. A Santa Palavra de Deus. Este é o nosso verdadeiro guia. E falando em guia, o nosso guia de estudos provados pelo fogo, um tema realmente importante. Nós estamos vendo aí durante 90 dias, eu não estou acompanhando tema por tema, né? Mas estou trazendo aí alguns temas que, ao meu ver, chama a atenção, é interessante, nós precisamos saber. Você de qualquer denominação precisa saber um pouco mais sobre esses temas que nós estamos estudando aqui para você também, como um divulgador da palavra de Deus, repassar essa mensagem adiante, tá? Bom, no último vídeo eu fiz um agradecimento especial, o título é Você está nesse vídeo. Muito obrigado a todos os anjos missionários que colaboram com esta missão aí com 2, 5, 10, né? Um valor aí todo mês. E eu estou distribuindo aquele cartãozinho, somos 27 agora, né? Anjos missionários, talvez alguém fale, mas é muito pouco, né? 27 vai dar o quê? 50, 60 reais por mês, mas já ajuda, viu? E aquelas pessoas que divulgam na rádio web. Eu citei no dia o Trento Materiais, a Rolinete Fibra, a Academia Pequeno Dragão de Karatê e a Relojoaria Ótica Safira, esqueci da Canobus Motos. Então quero mandar um abraço para a Vandenilza e toda a família Canobus Motos concessionária Honda e aproveitar para agradecer também a todos que contratam o nosso serviço de locutor para fazer alguma gravação. Ajuda a sustentar a família e também o nosso trabalho na estrada, que vocês já conhecem muito bem. Meus irmãos e irmãs, no vídeo último, o penúltimo vídeo, né, mas o último de estudo, eu falei sobre os crisóis da vida. E você está vendo aí que sempre a gente está tocando nesse assunto de crisol. O que que é? Crisol é aquele cadinho, né? É uma ferramenta, um recipiente onde é colocado ali alguns produtos químicos, seja para misturar ou para separar. Muito usado pelos ourives, ok? Agora, aqui no nosso mundo religioso, nós estamos usando aqui o crisol como uma demonstração. A Bíblia fala do crisol como um lugar onde o crente é colocado e o próprio Deus é quem vai aquecer esse fogo, tá? Para tirar as imperfeições, fazer nele uma limpeza para que ele possa mostrar a beleza de Deus através da sua vida. Ou seja, para evidenciar o que há de bom, as melhores qualidades deste cristão, para que as pessoas possam ver a imagem de Cristo nele, ok? Então alguns precisam de um pouco mais de fogo, outros de menos, né? Sem esquecer daquelas ocasiões especiais, como o caso de Jó, que foi colocado à prova ali, porque Deus queria, né, que todo o mundo, todo o universo, os anjos, os outros planetas habitados, né, visse que aqui na Terra havia um representante, que ele não estava naquela situação de ser fiel a Deus porque tinha uma boa família, porque tinha bens. Dele foi tirado tudo e ele permaneceu fiel a Deus, ou seja, Satanás quebrou a cara e todos os outros povos e os anjos puderam ver a fidelidade em um ser humano. Jó foi ali um bom representante, né? Então, eu tenho falado que muitas vezes a única Bíblia que alguém vai ler é você. É o seu testemunho, é o teu caráter de cristão.
né? Por isso que nós somos chamados a sermos sal da terra, a levar, a dar sabor na vida das pessoas. Que tipo de cristão você é? E que você também deixe resplandecer através de você a luz do Criador. Lá no Jardim do Éden, a gente vê o relato ali em Gênesis, nós fomos criados à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Agora, o pecado borrou toda essa imagem. Às vezes, as pessoas não vê Deus em nós e se limita a dizer que há uma centelha de Deus em cada um. Não é apenas uma centelha de Deus. Está em nós a vida dada pelo próprio Deus, mas está em nós a semelhança e a imagem de Deus, que está sendo restaurada pelo poder do Espírito Santo em nós todos os dias, num processo que nós chamamos de santificação, e esse processo dura a vida inteira e só terminará lá quando Jesus retornar, onde será tirado de nós todo o pecado e nós voltaremos a ter essa presença, né? Ou essa imagem original de Deus. Amém? Esta é a minha oração também, é o meu desejo. Agora, é claro que às vezes nós confundimos esses crisóis, né? Por quê? Porque os crisóis da vida incluem os crisóis de Satanás, e aí eu disse isso, né? Nós podemos ter surpresa, porque nós temos os crisóis de Satanás, nós temos os nossos próprios crisóis que nós entramos pelo nosso pecado nele, temos os crisóis de Deus. No vídeo de estudo anterior eu disse que há uma surpresa porque tudo que é bom nós colocamos na caixinha de Deus, tudo que é mal nós colocamos na caixinha de Satanás. E às vezes nos enganamos, porque às vezes como Jó, às vezes como Abraão sendo tentado ali, tentado não, né? Sendo provado por Deus, nós podemos imaginar que aquela situação não foi dada por Deus. Uma provação, um fogo extremo. Talvez você já tenha passado. E ao passar por este fogo extremo, por esta prova, talvez você tenha colocado esse episódio na sua vida na conta de Satanás, quando Deus o colocou ali para que você fosse purificado, melhorado. Nós somos filhos. E a Bíblia deixa bem claro que, como filho, nós somos corrigidos. Deus faz as correções necessárias. Eu lembro da minha criação, eu fui criado com meu avô e minha avó, e lembro das varadas que a minha vozinha me dava. Não deixei de amá-la. Ela está descansando. Eu lembro das varadas, mas eu a amo. Eu lembro das correções, das palavras fortes, seguras, palavras firmes de minha mamãe. Minha mamãe está viva, graças a Deus, mas eu não a desprezo, eu não a odeio porque ela fez as correções necessárias para que me tornasse um homem, para que as pessoas pudessem ver em mim a imagem de um homem de confiança. E com Deus não é diferente. Ele é um pai que ama, por isso ele vai fazer as correções necessárias quando você se coloca na posição de filho, porque nós merecemos correções para nos tornarmos pessoas melhores. Então, às vezes, nós temos essa surpresa, porque às vezes está acontecendo coisas, entre aspas, boas em nossa vida, um emprego que paga muito bem, talvez um relacionamento com uma pessoa aparentemente muito bonita, com grande destaque na sociedade, e nós achamos que estamos abafando, que somos o cara. E não percebemos que talvez esta riqueza está nos afastando de Deus. Que esse relacionamento está nos afastando de Deus. Então, no último estudo eu quero recapitular porque eu falei dos crisóis de Satanás, né? 1 Pedro capítulo 5, verso 8, ele escreveu: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Lá no Jardim do Éden, ele se transfigurou em uma serpente. E hoje, ele não vai aparecer com a aparência de uma serpente, nem como de um leão. Mas, muitas vezes, pelo poder que ele ainda tem, que não foi tirado, ele se apresenta de várias formas, e uma delas pode ser em forma humana. Corpo e rosto perfeito. Alguém que lhe oferece vantagens, mesmo que para isso você tenha que passar por cima
de princípios cristãos. Então nós temos que tomar muito cuidado. E o guia é exatamente este daqui, a palavra de Deus. Porque o inimigo de Deus, Satanás, ele é abusado. Ele não respeita ninguém. E outro detalhe importante que devemos ficar ligados é que às vezes na prova nós enfraquecemos e quando estamos fracos, o inimigo nos tenta. Lembrando, Deus não tenta ninguém, ele prova para que nós sejamos, através dessa prova, aperfeiçoados e que resplandeça através de nós a sua imagem. Agora, o diabo não. O diabo, ele nos tenta com aquilo que há já em nós, que é o pecado. Ok? Jesus, ele sai do batismo. O Espírito Santo o leva para ser provado no deserto. Quando ele está fraco pela fome, o diabo aparece e tenta Jesus, usando a palavra de Deus, distorcida, mentirosa, mas estava na palavra de Deus. E Jesus, ele usa para rebater Satanás a palavra de Deus corretamente mostrada ao inimigo, ao ponto que ele não resiste à verdade. Ok? Então nós devemos conhecer o que está escrito aqui de maneira correta e não distorcida, para não cairmos em engano. Agora hoje, para encerrar esse vídeo, eu quero falar sobre os crisóis do pecado. Paulo escrevendo aos irmãos de Roma, Romanos capítulo 1, verso 18, Paulo, aqui ele é muito duro, eu vou ler esse texto depois até o verso 32, porque parece que Paulo está escrevendo para 2022, para brasileiros de 2022, ou talvez outro país que você esteja assistindo esse vídeo. Talvez você fale, não, Paulo escreveu isso para cá, para minha cidade. No verso 18, Romanos 1,18, Paulo escreve: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Irmãos, tudo o que fazemos tem consequência. A gente ouve falar disso, né? Mas passa tão despercebido, a gente acha que não é com a gente. Tudo que fazemos tem consequência. Se você ficar ali no sol com um sorvete na mão por algum tempo, vai derreter. Causa e efeito andam juntos. É até bom anotar. Causas e efeitos andam juntos. Não importa quanto queiramos que as coisas sejam diferentes. Com o pecado acontece a mesma coisa. O pecado oferece, promove, ele tem consequências. O pecado tem consequências. Agora, Deus, ele não se assenta lá no céu imaginando quais coisas terríveis ele vai fazer com as pessoas que pecam. Não, não, não. É o próprio pecado que traz as suas consequências. O próprio pecado traz as suas consequências. Agora, qual é o problema? O problema é que muitas vezes pensamos que de alguma forma nós podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar as outras pessoas, até podemos nos enganar porque o nosso coração é enganoso, mas a Deus nós não podemos enganar. Então, quando nós pecamos, nós estamos nos colocando no risco da consequência. Paulo deixou bem claro que o pecado tem essas consequências e não só para a eternidade. Muitos resultados dolorosos, angustiantes, acontecem também no presente. Muitos se preocupam. Eu vou viver a minha vida e a minha preocupação é essa. Eu vou fazer aqui e lá no final, quando Jesus voltar, eu não vou para o céu. Tudo bem. Mas eu vivi a vida do meu jeito. Eu deliberadamente, né? Fiz o que eu quis. Eu sabia e eu fiz porque eu quis. Eu vou receber lá no final a consequência. Não, está enganado. O seu pecado traz consequência dolorosa não só para você, mas também para outras pessoas. E essa consequência dolorosa pode recair até sobre alguém que você ama.
Infelizmente é assim. E eu não estou dizendo aqui que o seu pecado, a culpa do seu pecado recai sobre outra pessoa. Não, eu estou dizendo que a consequência. Por exemplo, uma pessoa embriagada. Embriagar é pecado. Lá em Gálatas capítulo 5 fala que bebedice é pecado. E às vezes a pessoa é embriagada, coloca a família dentro do carro e sai. Ultrapassa o limite de velocidade e causa um acidente. E uma das pessoas, talvez um filho, talvez a esposa, no acidente fica paraplégico ou perde a vida. Como é que vai ficar a sua cabeça para o resto da sua vida? Que tipo de angústia você vai carregar? Que tipo de culpa você vai carregar por resto da sua vida? Tirar a vida de outra pessoa é pecado, não matarás. Quando uma pessoa tira a vida de outra pessoa, ela pode pegar aí alguns anos de prisão. Eu não vou aqui chutar, mas ela vai pegar alguns anos de prisão. A família vai ficar lá fora. A criança vai chorar a ausência do pai. A esposa vai chorar a ausência do esposo. A mãe vai chorar a ausência do filho. Causa e consequência. Ok? Então Paulo aqui, ele está sendo bem enfático, né? Agora, se você ler o capítulo 1, do verso 21 ao verso 32, a coisa piora. Porque a gente vê algo acontecendo de maneira coletiva aqui. O título diz a ira de Deus contra os sem fé. Verso 18. E eu gostaria que você anotasse esse capítulo, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, eu vou ler até o verso 32 para encerrar o vídeo. É importante porque você vai falar assim, olha, parece que eu estou lendo um jornal para o dia de hoje. Diz assim, pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A gente está vendo isso daí. Nós sabemos o que é verdade. Deus é verdade. Ele fala, Deus é verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. A tua lei é a verdade. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. E alguém vai falar assim, não, mas eu não conheço a Deus. Vocês dizem que nós somos julgados pelo conhecimento que nós temos, então eu prefiro não conhecer. E Paulo vem aqui e diz, pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Todos serão indesculpáveis diante de Deus. Eu não conheço. Ninguém pregou para mim, ninguém levou a palavra para mim. Ele fala, vocês conhecem Deus através da sua criação. Ainda agora estava um pôr do sol, um sol vermelho, lindo aqui em Tarilândia. Agora, a lua está saindo, as estrelas. O oxigênio que eu e você estamos respirando agora na medida certa. As árvores ali fora. Os passarinhos cantando. Criação de Deus, ele se revela. Não tem desculpa. Olha o verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ante as suas especulações, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ficou escuro. Que coisa, não? Muitas pessoas não agradecem a Deus pelo alimento, pela vida, pela noite, pelo dia, pela a natureza ao nosso redor, pela família que nos dá. Verso 22, dizendo ser sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. E é verdade. Por isso Deus, agora olha a ira de Deus aqui no verso 24. Deus é amor, gente, mas não é bobo. Não brinque com Deus. Verso 24. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza,
É? Semelhantemente também os varões, homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Uau! Nós estamos falando aqui no primeiro, pode dizer, no primeiro século cristão. Paulo escrevendo aqui, parece que é para hoje ou não? Verso 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. E o 32 fecha. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Repito, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aqueles que praticam. Uau! Pesado. Talvez seja a passagem bíblica mais pesada para as nossas épocas, porque aqui Deus não está passando a mão na cabeça de ninguém. Ele está dizendo a realidade da consequência do pecado. E eu resumi. Alguns se afastam de Deus, rejeitam Deus, desobedecem a Deus, praticam todos os pecados possíveis e colherão o resultado dos seus pecados. E junto com eles, nós também colheremos o resultado desses pecados. Então temos considerado as consequências de transgredir a lei de Deus, o que está escrito nesse livro. E as consequências, vocês viram que não são boas. Meus queridos, eu sei que às vezes é triste a gente falar dessa forma, né? Falar não, ler o que está escrito nesse livro e apresentar essa verdade para você, mas eu digo que este crisol é o crisol do pecado. Este crisol é o crisol que nós mesmos entramos e que nós mesmos acendemos fogo ao ponto de sermos queimados. Este é um crisol diferente. É um crisol que eu vou por conta própria, porque eu sei o que é verdade, mas eu não quero seguir a verdade. Mas essa verdade me mostra a consequência da minha desobediência e mesmo assim eu não quero. Eu entro no crisol, eu acendo o fogo e eu aumento o calor ao extremo. E às vezes eu não quero sair de lá. Eu morro, mas não saio do próprio crisol que eu mesmo entrei, que eu mesmo acendi um fogo. Mas talvez eu esteja falando para pessoas que estão nessa situação e que quer sair e que não tem força. Jesus, ele fala para você: está cansado? Está sobrecarregado? Vem a mim que eu vou te aliviar. Anda comigo, anda coladinho, né? Na nossa linguagem de hoje, cola no Pai que o Pai está on. Cola no Pai que você brilha. O meu jugo é uma canga, é suave. O meu fardo é leve. Hã? Ou seja, você vai andar com Jesus, caminhar com Jesus e permitir que Ele guie você, como está no Salmo 23. Altos, baixos, direita, esquerda, pedregulho, mas também tem pasto, tem água, mas Ele sabe para onde está te levando. Ele está te levando para um aprisco chamado céu. Mas para isso você tem que conhecer a voz do pastor.
E ele fala: examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. E é ela que fala de mim. É aqui que você aprende a conhecer Jesus. É aqui que você aprende a conhecer o plano de salvação. Então não perca mais tempo, meu irmão. Minha irmã, não perca mais tempo. Examine, estude o que está aqui. Conheça a voz do pastor e siga. Se nessa caminhada você tropeçar, ele vai estar lá. Ele vai curar as suas feridas, se for preciso, vai pegar você, colocar no colo e vai te levar para o aprisco. Mas se for preciso também, ele pega o cajado, dá na sua perna, na sua patinha, até na sua cabeça, ok? Para você deixar de ser uma ovelha fujona. Mas ele sabe para onde estar te levando, para o aprisco, chamado céu, onde você é a ovelha e ele é o seu pastor. Pense nisso, um forte abraço e até o próximo estudo. Eu quero continuar falando ainda sobre os crisóis. E eu vou falar sobre o crisol de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, mais uma vez em sua presença pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a sua santa palavra. Abençoe cada um desses irmãos e irmãs com esses versos do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, muito forte, que nos assusta, mas que o Senhor possa estar nos consolando e nos colocando no caminho certo, na direção correta. Queremos aprender a conhecer a sua voz, queremos ser as suas ovelhas. E que o Senhor esteja nos guiando, que o Senhor possa estar nos levando para o aprisco chamado céu. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Pense nisso, um forte abraço e até a próxima. Ah, não esqueça de se inscrever, tá? Nós estamos aí nessa campanha rumo a 1000 inscritos aqui no YouTube, tá? Ajude a gente aí.